Meu nome é Helena Andrade e aos 68 anos eu achei que já tivesse visto de tudo. Enterrei meus pais, meu marido, amigos de uma vida inteira. Vi o Brasil mudar, vi a inflação engolir sonhos e, mesmo assim, ergui do nada uma rede de lojas de material de construção que leva o meu sobrenome em letras enormes: Andrade, um filho. O que eu nunca imaginei era sentar na primeira fila do casamento do meu único menino e ouvi-lo dizer diante do juiz: peço a alteração do meu nome. Não quero mais carregar o sobrenome Andrade. Naquele instante, senti algo dentro do peito se rasgar. Eu não chorei. Não fiz escândalo. Só segurei a bolsa com as duas mãos, como se fosse um colete salva-vidas em mar revolto, e respirei fundo. Alguns convidados cochichavam. Outros olhavam para mim com pena. Eu só conseguia encarar a nuca do meu filho, Rafael, tão ereta, tão orgulhosa, como se estivesse se livrando de um fardo e não apagando a história de 3 gerações. Seu sobrenome me dá nojo. Ele tinha dito um mês antes, num jantar em família. Parece nome de loja de bairro, de gente simples. Eu vou me casar com a Camila Valença, mãe. Valença combina com o futuro que eu quero. Andrade é muito popular. Naquele dia, eu achei que fosse só um acesso de arrogância. Mas quando ouvi o juiz lendo o novo nome dele em voz alta, entendi. Rafael tinha acabado de matar o meu sobrenome. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Talvez você pense que é exagero, que é só um nome. Para mim, não era. Meu marido, Augusto, morreu 12 anos atrás repetindo, com o pouco de voz que ainda tinha: promete que vai manter o nosso sobrenome forte, Lena? Promete que não vai deixar o Andrade se perder? Eu prometi. E cumpri. Segurei a empresa sozinha, reestruturei dívidas, enfrentei fornecedores, banqueiros, fiscais. Enquanto Rafael estudava administração na melhor faculdade particular de São Paulo, eu virava à noite revisando o contrato. Eu não queria que ele herdasse apenas dinheiro. Queria que herdasse orgulho. Desde pequeno, eu o levava comigo às lojas. Ele corria pelos corredores de piso frio, se escondia entre os sacos de cimento, enchendo os funcionários de perguntas. Um dia tudo isso vai ser seu, meu filho. Augusto dizia, levantando o menino no colo para que ele visse o movimento da rua pela vitrine. Na cabeça de Rafael, herdar o império dos Andrade era tão natural quanto perder os dentes de leite. O problema é que o tempo passa e o dinheiro aumenta. Quando abrimos a 5ª loja, num bairro nobre, vieram os convites para eventos, as fotos em revistas de negócios, os contatos com arquitetos famosos. Rafael cresceu nesse novo mundo. Terno sob medida, relógio importado, networking em rooftop com vista para a Avenida Paulista. Enquanto eu ainda preferia o cafezinho no balcão da loja matriz, ele já sonhava com reuniões em inglês e viagens para Dubai. O namoro com Camila só acelerou tudo. Ela era bonita, articulada, filha de um advogado conhecido e de uma socialite que vivia em colunas de revista. A família Valença tinha um sobrenome que abria portas. Não eram mais ricos do que nós, mas se comportavam como se fossem guardanapos bordados, garçons servindo espumante até em almoço de domingo. Um certo jeito de olhar por cima do ombro para quem não usava as marcas certas. Camila nunca foi grossa comigo. Pelo menos, não diretamente. Mas eu via os olhares que ela lançava quando alguém mencionava as lojas de material de construção da Dona Helena. Era um meio sorriso, como quem ouve algo interessante, porém pouco elegante. Numa das primeiras vezes em que fui à casa dos pais dela, escutei a sogra do meu filho dizer, sem perceber que eu estava voltando da cozinha: é uma boa pessoa, claro, mas esse negócio de loja é muito classe média. Pelo menos o Rafael é jovem, dá tempo de polir. Polir. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Polir o quê? O meu jeito de falar com sotaque do interior? O costume de sentar na calçada com os funcionários depois do expediente para comer pastel de feira? Aos olhos deles, tudo isso precisava ser lixado até brilhar como aço inox. E de alguma forma, meu filho começou a acreditar nisso. As brigas começaram pequenas,
Comentários sobre minhas roupas, sobre a decoração simples da minha casa, sobre o tipo de restaurante que eu escolhia. Mãe, esse lugar é muito simples para trazer a família da Camila, ele dizia constrangido. Eu engolia em seco e sorria. Então escolhe você da próxima vez, meu filho. Aos poucos, não era mais da próxima vez. Era todas as vezes. Eu estava sempre um degrau abaixo. Tudo explodiu naquele jantar em que ele falou que o nosso sobrenome dava nojo. Eu me lembro do cheiro da carne assando, do barulho da televisão ligada na sala, da toalha xadrez que eu mesma bordei. Rafael chegou atrasado com a Camila. Sentaram, começaram a comer e logo surgiram as reclamações sobre os convites de casamento. A gente decidiu usar só o Valença no convite, mãe. Fica mais sofisticado. Andrade pesa muito, sabe? Eu tentei argumentar. Disse que não havia problema em colocar os 2 sobrenomes, que era bonito honrar a história das 2 famílias. Ele riu, sem humor. Mãe, ninguém quer saber de loja de bairro. O pessoal que a gente convive vê Andrade e pensa em cimento, poeira, gente gritando em balcão. Valença soa internacional. Chique. Quando eu disse que isso me magoava, que parecia que ele tinha vergonha de quem eu era, ele explodiu. Vergonha não, nojo, seu sobrenome me dá nojo, ele disse, batendo o garfo no prato. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu achei que a mesa ia rachar. Camila tentou amenizar, dizendo que ele tinha exagerado. Mas a frase já tinha sido dita. E palavra, depois de dita, não volta mais para o lugar. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu fiquei sozinha na cozinha, lavando os pratos devagar, ouvindo apenas o som da água. Olhei para o relógio da parede, presente de casamento dos meus pais, com um adesivo antigo escrito Andrade Construções. Passei o dedo sobre o adesivo e senti uma raiva quente subindo pela garganta. Não era só tristeza. Era a sensação de traição, de ingratidão, de cuspir no prato em que se come desde o nascimento. Foi ali, com as mãos enrugadas dentro da água com detergente, que uma ideia começou a nascer. Lembrei-me da promessa que fiz a Augusto. Lembrei-me das noites em claro, dos empréstimos, das quase falências, dos funcionários que confiaram em mim quando todos diziam que eu devia vender a empresa. Pensei em cada tijolo daquele império, erguido com o peso de um sobrenome que agora dava nojo ao meu próprio filho. Na manhã seguinte, antes de abrir a loja, eu liguei para o Dr. Henrique, nosso advogado há décadas. A voz dele veio sonolenta, mas atenta. Aconteceu alguma coisa, dona Helena? Eu respirei fundo. Aconteceu sim, doutor. Acho que está na hora de mexer no meu testamento. Do outro lado da linha, silêncio, depois um pigarro. Claro, passa aqui no escritório às 4 da tarde. A gente conversa com calma. Eu desliguei e percebi que minhas mãos tremiam. Eu não sabia exatamente o que ia fazer. Só sabia que, se meu filho tinha tanto nojo do meu sobrenome, talvez estivesse na hora de aprender o peso que esse nome carregava. E que, às vezes, o que dá nojo não é o nome em si, mas a forma como a gente decide esquecê-lo. Quando cheguei ao escritório do Dr. Henrique naquela tarde, o céu de São Paulo estava pesado, cor de chumbo, como se prestes a desabar. Talvez fosse coincidência, talvez fosse só o reflexo do que eu mesma carregava por dentro. Henrique me recebeu com aquele jeito austero, tão próprio dele, terno azul marinho, óculos escorregando no nariz, a pasta sempre impecavelmente organizada. Dona Helena, sente-se. Quer um café? Ele perguntou. Quero não, Henrique. Hoje a conversa é séria demais para adoçar. Ele fechou a porta, sentou-se diante de mim e cruzou as mãos, esperando. Eu respirei fundo, como quem se prepara para saltar de um penhasco. Meu filho mudou o sobrenome. Henrique ergueu os olhos, sem surpresa. Ele já tinha visto essa novela sendo ensaiada nas entrelinhas das últimas reuniões. A senhora tem certeza de que quer mexer no testamento por causa disso? Tenho. O sobrenome Andrade não é um acessório que se troca como relógio. É história. Minha. Do Augusto, do meu pai. Eu carreguei esse nome quando significava só um balcão de madeira, 3 funcionários e dívidas até o pescoço. Agora que virou império, virou fardo? Não. Henrique tirou a caneta do bolso lentamente. Então me conte desde o começo, Helena. Não só o que aconteceu ontem, o que fez a senhora chegar até aqui. E eu contei. Contei tudo.
Meu pai sempre dizia que os Andrade não herdavam coisas fáceis, herdavam trabalho. Ele era um homem calado, de mãos grossas e unhas sempre sujas de tinta, porque vivia pintando casas para sobreviver. Minha mãe costurava para fora. Nós morávamos numa casa pequena em Taubaté, tão pequena que, quando chovia forte, todos os baldes da casa eram convocados para aparar goteira. Eu cresci ouvindo marteladas, cheiro de massa corrida, o rádio tocando música sertaneja velha. Quando conheci Augusto, aos 22 anos, ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Não tinha estudo, mas tinha brilho nos olhos. Helena, um dia eu vou ter minha própria loja de material de construção, ele dizia com convicção de profeta. Rimos muito disso no início. Como? Com que dinheiro? Mas Augusto tinha uma coisa rara. Ele sabia convencer. Ele ficava horas conversando com cada cliente, explicando diferença de piso, de tinta, de rejunte, até que as pessoas saíam dali confiando nele mais do que no próprio bolso. Quando namoramos, eu percebi que o sonho dele tinha raízes e resolvi regá-las. Casamos com pouco. Vestido simples, salão comunitário emprestado, comida feita pela minha mãe. Nossa lua de mel foi um churrasquinho na laje, bebendo refrigerante quente. Mas naquela noite, Augusto me disse: Helena, você vai ver. A gente vai subir na vida. E vai ser com o nome Andrade estampado na porta. E foi. A primeira loja era tão pequena que só cabiam 2 clientes por vez. Augusto atendia no balcão. Eu cuidava das contas na velha máquina de calcular que fazia barulho o suficiente para parecer que estava trabalhando mais que nós 2 juntos. Passamos fome disfarçada, recusamos convites de aniversário porque não tínhamos dinheiro para comprar presente. Pagamos juros absurdos, carregamos caixas pesadas quando o entregador faltava, dormimos no chão da loja para evitar assaltos numa época em que a rua ainda era perigosa, mas crescemos. Um dia, sem que eu percebesse, a loja pequena virou média, depois grande, depois virou rede. Quando abrimos a primeira unidade em São Paulo, eu e Augusto choramos abraçados no depósito, escondidos dos funcionários. Ele parecia um menino diante de um brinquedo novo. Rafael nasceu nessa fase. Lembro de entrar na loja com ele enrolado no sling, chorando, enquanto eu tentava resolver problema de nota fiscal. Funcionários mais antigos viviam dizendo que ele aprenderia a falar cimento antes de qualquer outra palavra. E por muito tempo eu achei que seria verdade, porque ele cresceu ali dentro, brincando com caixas vazias e dizendo que seria chefe igual ao papai. Mas as coisas mudam quando a vida fica confortável demais. Quando Augusto adoeceu, Rafael tinha 16 anos. Já era um adolescente impressionado pelo mundo lá fora. Amigos ricos, festas em condomínios fechados, viagens que eu não podia acompanhar. Quando Augusto morreu, vítima de um câncer agressivo, Rafael parecia mais incomodado com a ausência do pai do que disposto a honrar a memória dele. Henrique ouviu tudo em silêncio, anotando breves comentários. Quando terminei, ele apoiou os cotovelos na mesa. Dona Helena, o nome Andrade tem história, tem suor, tem sangue. Eu entendo. E juridicamente, a senhora pode sim vincular a herança ao sobrenome. Mas precisa avaliar outra coisa. A senhora está pronta para arcar com as consequências emocionais disso? Seu filho pode lhe virar as costas. Eu dei um sorriso amargo. Henrique, ele virou antes mesmo de eu mexer no testamento. Virou quando disse que tinha nojo do meu nome. Meu marido morreu pedindo para eu proteger o legado que construímos juntos. Eu não vou ser a mulher que deixa o sobrenome da família ser cuspido no chão. Ele abriu a pasta. Então vamos redigir uma cláusula especial. Algo simples, claro e impossível de contestar. Quem renunciar ao sobrenome Andrade perde automaticamente o direito à herança vinculada ao patrimônio da empresa. E a senhora quer indicar um herdeiro substituto? Foi aí que pensei no Evandro. Evandro era meu braço direito havia 15 anos. Começou como estoquista, sem estudo, tímido, morando num quarto de pensão, mas tinha disciplina, respeito, honestidade. Eu vi esse menino virar homem diante dos meus olhos, estudando à noite, fazendo cursos, se oferecendo para ficar até mais tarde quando a loja apertava. Ele era a personificação daquilo que os Andrade sempre defenderam: trabalho, humildade, lealdade. Quero sim, respondi. Henrique levantou uma sobrancelha. Rafael não vai gostar.
Eu respirei fundo. Rafael não gosta de nada que não brilhe. Evandro nunca me pediu nada, mas merece tudo. Passamos mais de 2 horas revisando cláusulas, assinando documentos, definindo detalhes. Quando saí do escritório, a chuva finalmente começou a cair. Não uma chuva leve, mas um temporal que lavava a alma. Caminhei até o carro sem abrir o guarda-chuva. Era como se o céu estivesse fazendo por mim o que eu ainda não conseguia: chorar. Eu não sabia que aquele simples ato, assinar algumas folhas, mudaria não apenas a minha vida e a do meu filho, mas o destino de todos que carregaram o nome Andrade nos ombros por décadas. E, principalmente, que um dia aquela cláusula seria lida diante de 200 pessoas. No dia do casamento do meu próprio filho. Depois da reunião com o Dr. Henrique, passei dias repetindo para mim mesma que tinha feito a coisa certa. Mas o coração de mãe não entende de leis, nem de cláusulas, nem de justiça. Ele continua latejando, frágil, como se qualquer vento pudesse quebrá-lo. E naquela semana, cada pequena lembrança me atingia como uma pedrada. Eu me sentei no depósito da loja matriz, onde guardamos caixas com fotos antigas, documentos de quando ainda éramos só eu e Augusto. Abri um álbum amarelado. Lá estava Rafael, com 6 anos, usando um capacete de plástico e segurando um pedacinho de madeira como se fosse uma prancheta. "Sou o chefe da obra", ele dizia, correndo de um lado para o outro. Nunca vou esquecer o orgulho do Augusto vendo aquela cena. Ele sonhava em passar o bastão para o filho. Não apenas a herança, mas o significado de tudo aquilo. Mas os anos vão moldando as pessoas. E no caso de Rafael, a faculdade foi o primeiro molde. Ele entrou numa instituição onde ninguém chegava de ônibus, onde os aniversários eram festas temáticas em casas de campo, onde as viagens de férias incluíam neve, canyoning ou cruzeiros no exterior. Ele tentou me incluir naquele mundo algumas vezes. "Mãe, compra uma roupa melhor para ir na apresentação de TCC", ele dizia. Eu sorria, achando que era só preocupação de filho. Hoje vejo que já era vergonha disfarçada. O contraste ficou mais evidente quando ele conheceu Camila Valença. Lembro do dia em que a trouxe para jantar. Ela chegou com um sorriso educado, mas analisando cada canto da minha casa como se estivesse visitando um imóvel simples demais para o padrão dela. Não era arrogância explícita. Era pior. Era aquela delicadeza que diminui, uma elegância que afasta. Ela me tratava com respeito, mas um respeito que colocava distância entre nós. No começo, Rafael parecia orgulhoso de mostrar nossa história a ela. Levou-a nas lojas, apresentou Evandro, contou sobre o início humilde da empresa. Mas cada vez que alguém elogiava o esforço da dona Helena, Camila fazia aquela expressão que eu nunca esqueci. Um sorriso curto, pequeno, de quem elogia um quadro que não combina com a sala, mas precisa manter a boa educação. Aos poucos, Rafael começou a repetir palavras que não eram dele. "Mãe, Andrade é um nome muito rústico. Mãe, talvez seja melhor contratar outra pessoa para apresentar a empresa em eventos. Mãe, você sabe que o pessoal da família Valença é muito exigente." Eu ouvia, sorria, fingia que não doía. Mas doía. Um dia, fomos todos a um jantar na casa dos Valença. A mesa era grande demais, com lugares marcados, guardanapos bordados com iniciais douradas. A comida vinha em travessas que pareciam obras de arte. A conversa era cheia de termos em inglês, citações sobre viagens e política internacional. Eu mal tocava nos talheres, com medo de usar o errado. Quando mencionei que estava planejando abrir mais 2 lojas, a mãe da Camila riu baixinho. Que interessante. Hoje em dia é tão raro ver gente da área, digamos, da construção, crescer tanto. É admirável. Era um elogio, mas não era. Era como se dissesse: "Vocês subiram demais, não exagerem." Rafael percebeu, fingiu não perceber, ou preferiu não gerenciar o desconforto. A gota d'água veio numa festa de formatura. Ele estava cercado pelos amigos ricos, todos falando sobre sobrenomes tradicionais de São Paulo: Prado, Salles, Junqueira, Valença. Um dos rapazes, rindo, perguntou: "Rafael, Andrade é o quê? Português? De onde vem? Nome de loja, né?" Riram. Rafael riu junto. E eu vi. Vi com meus próprios olhos.
Ele riu da própria origem para caber naquele mundo. Foi ali que percebi que algo se quebrara. Não dentro dele, dentro de nós dois. A situação piorou quando começaram os preparativos do casamento. Camila queria algo classe A. Salão luxuoso, banda ao vivo, decoração com flores importadas. Tudo bem, eu podia pagar. O problema não era o dinheiro, era o que vinha por trás. Lembro da reunião com a cerimonialista. Precisamos definir como entrarão os pais dos noivos, ela disse. Camila não olhou para mim, mas disse sem hesitar. Acredito que o pai do Rafael entraria melhor. Mas como ele já faleceu, talvez o ideal seja a minha mãe entrar sozinha e a dona Helena, talvez melhor entrar depois, discretamente. Discretamente. Eu engoli seco. Discretamente? Sou a mãe do noivo. Camila sorriu, aquele sorriso polido. É que alguns protocolos ficam mais elegantes assim. Rafael apoiou. Ah, mãe, deixa. A Camila está certa. Protocolo é protocolo. Protocolo. Palavra fria. Palavra que cobre a falta de coragem de defender quem te criou. Foi nesse período que Rafael começou a falar abertamente sobre mudar o sobrenome. Primeiro em tom de brincadeira, depois em conversas sérias. Até virar aquela frase que destruiu meu coração. Seu sobrenome me dá nojo. A partir daí, o mundo ao redor acelerou. Ele se envolveu cada vez mais com a família Valença. Fechava portas para o passado e abria janelas para um futuro que ele acreditava ser mais refinado. Eu não me reconhecia mais nele, nem ele em mim. Mas havia algo que Rafael não sabia, e que mudaria tudo. No testamento que eu e Henrique redigimos, havia mais do que uma cláusula. Havia um aviso silencioso, uma armadilha legal e moral. Um espelho que ele um dia seria obrigado a encarar. Enquanto meu filho tentava se livrar do sobrenome Andrade para ser mais aceito, eu estava prestes a garantir que aquele sobrenome seria eterno. E que quem tentasse apagá-lo, apagaria a si mesmo. O casamento se aproximava, e com ele, a sensação de que eu caminhava sobre um fio esticado entre dois prédios. De um lado, a mãe que queria proteger o filho a qualquer custo. Do outro, a mulher que prometera ao marido defender o nome da família até o último suspiro. Alguns dias antes da cerimônia, recebi a ligação do Dr. Henrique, confirmando que todos os documentos estavam prontos. Bastava minha assinatura final. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para o quadro que Augusto pintou no primeiro ano de casamento. Uma casinha simples, um sol enorme e embaixo a frase: "Nosso futuro começa aqui." Ele nunca foi bom pintor, mas era bom de sonho. E eu sabia que, se estivesse vivo, ele teria ficado arrasado ao ver o filho rejeitando o sobrenome que ele carregou com tanto orgulho. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Henrique. Ele me recebeu com a costumeira serenidade, mas havia algo no olhar dele. Uma pergunta silenciosa, um pedido de confirmação. "Dona Helena, a senhora está certa disso?" Ele repetiu pela terceira vez em 2 semanas. Eu respondi sem hesitar. "Meu filho fez a escolha dele. Eu só estou garantindo que ela tenha consequências." Ele abriu a pasta e colocou diante de mim a versão final do testamento revisado. A cláusula especial estava ali, em negrito. Ao renunciar ao sobrenome Andrade, o beneficiário renuncia automaticamente a todos os direitos sobre a herança, bens, empresas e patrimônio da família Andrade, sem possibilidade de contestação. A letra fria da lei tinha um peso que a emoção jamais teria. Ali não havia espaço para interpretação. Era simples, direto, inquebrável. Eu li 3 vezes, para ter certeza. Depois, Henrique continuou. "E como a senhora pediu, Evandro consta como herdeiro substituto." O nome dele estava lá. Evandro de Souza. Estoquista que virou gerente, gerente que virou minha confiança, minha lealdade em pessoa. Ele não sabia de nada ainda. E não saberia até o momento certo. Henrique respirou fundo. "Só preciso que assine aqui. Depois, não poderá voltar atrás sem abrir outro processo. Isso será definitivo." Meus dedos tocaram a caneta. Eram dedos cansados, marcados por anos de carregar caixas, somar contas, limpar loja. Não eram dedos de madame. Nunca foram. E foi justamente por isso que tremiam. Porque entendiam o peso daquele gesto.
Assinei. Quando terminei, Henrique tirou os óculos e me olhou com a mesma franqueza que tinha quando conheceu Augusto. Helena, você está preparada para perder seu filho? Eu fechei a pasta com firmeza. Henrique, eu perdi meu filho no dia em que ele olhou para mim e disse que tinha nojo do sobrenome que o alimentou a vida inteira. Hoje, só estou aceitando o que ele já me mostrou. Enquanto voltava para casa, senti um vazio. Não era arrependimento, mas era luto. Luto pelo menino que amava correr pelos corredores da loja. Luto pelo adolescente que me abraçava quando eu chegava cansada. Luto por tudo que a vida sofisticada tinha arrancado dele sem que percebesse. Nos dias seguintes, o afastamento ficou mais evidente. Rafael e Camila estavam ocupados demais com convites, lista de presentes, degustação de buffet, ensaio de pista de dança. Eu era chamada apenas para assinar cheques, nunca para opinar. Evandro percebeu que algo estava errado. Ele me encontrou na loja nova, sentada no escritório, olhando para relatórios que eu nem lia. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? A senhora está diferente. Eu olhei para ele e, por um momento, quase contei tudo. Mas interrompi o impulso. Era cedo demais. Evandro era honesto demais para guardar um segredo desses. Está tudo bem, meu filho, eu disse. Só muita coisa na cabeça. Ele não acreditou, mas respeitou. 2 dias antes do casamento, Rafael apareceu na loja, atrasado e apressado como sempre. Mãe, vim pegar o documento da transferência do carro. Ah, e preciso que a senhora assine o cheque do DJ. Assinei sem olhar. Ele pegou e já estava virando as costas quando falei. Rafael, você tem certeza de que quer mesmo casar com outro sobrenome? Ele revirou os olhos. Ah, mãe, de novo isso? É só um nome. Para você. Para mim, é a vida inteira. É justamente por isso, mãe. Eu quero uma vida diferente. Saímos feridos daquele diálogo, mas não houve mais tempo para tentar nada. O grande dia chegou. O salão escolhido era luxuoso, decorado em tons de dourado, flores brancas e música ambiente suave. Os Valença circulavam como donos do ambiente, eu como convidada coadjuvante. A cerimônia foi bonita. Rafael parecia feliz, vestido com elegância, sorrindo orgulhoso com seu novo nome estampado no painel iluminado. Casamento Valença, Rafael em Camila. Nenhum Andrade. Nenhuma referência à família que o criou. Quando o juiz anunciou oficialmente a alteração do sobrenome, alguns convidados bateram palmas. Eu senti como se estivesse sentada embaixo de um ventilador industrial ligado no máximo. O ar batia forte demais, frio demais, mas eu permaneci ereta. A verdadeira cerimônia, para mim, estava apenas começando. Durante a festa, enquanto todos brindavam, eu pedi ao cerimonialista que desligasse a música por um momento. Peguei o microfone. O salão inteiro silenciou. 200 de pessoas viraram o rosto para mim. Boa noite, comecei. Prometo ser breve. Rafael, do outro lado do salão, franziu o senho. Camila ficou tensa. A mãe dela virou para a amiga ao lado, já pronta para cochichar. Eu respirei fundo. Hoje, meu filho escolheu um novo sobrenome, e como mãe, eu sempre disse que apoiaria qualquer decisão dele. Mas também deixei claro, desde o início, que escolhas têm preços. O silêncio era absoluto. Eu ergui o documento na mão. Rafael, meu filho, ao renunciar ao sobrenome Andrade, você também renunciou, legal e irrevogavelmente, a toda a herança construída pela nossa família. Alguém deixou cair um garfo. Algumas mulheres levaram a mão à boca. Camila ficou branca. Rafael empalideceu. Está aqui, continuei. Assinado, registrado, formalizado. A empresa Andrade em Filho, assim como todos os bens vinculados a ela, passam agora para o herdeiro substituto. E virei o rosto para Evandro, que congelou com os olhos arregalados. Evandro de Souza. Foi como se o chão tivesse sumido sob os pés de Rafael, e naquele instante eu não senti culpa, nem vergonha, nem medo, apenas justiça. O instante em que pronunciei o nome de Evandro ecoou pelo salão como um trovão abafado. Alguns sequer entenderam de primeira. Outros se entreolharam, confusos. Mas Rafael... Rafael entendeu antes mesmo de eu terminar de falar.
O rosto dele perdeu a cor. Os lábios ficaram entreabertos e ele avançou 2 passos, como se tentasse atravessar a distância entre nós apenas com a força do olhar. Como é que é? Ele disse, a voz trêmula, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Eu segurei o microfone com firmeza. A mão não tremia. Nada tremia. Você abriu mão do sobrenome Andrade e, conforme a cláusula que está registrada em cartório, renunciou também à herança da família. Toda ela. O salão prendeu o ar. Podia-se ouvir o som de taças sendo colocadas devagar nas mesas. Até a orquestra, que aguardava o retorno da música, parecia paralisada. Rafael deu mais um passo, agora com o rosto manchado de incredulidade. Mãe, isso é brincadeira, né? Isso é alguma piada de mau gosto. Não pode ser sério. Eu apenas estendi o documento. O papel brilhava sob a luz dourada, como uma sentença escrita pelo próprio destino. Está tudo aqui, Rafael. Camila levantou-se rápido, tropeçando no vestido. Isso é absurdo! Isso é ilegal! Não pode tirar a herança assim na frente de todo mundo. Eu a encarei com a mesma calma com que sempre a tratei. Camila, tudo foi feito com total respaldo jurídico. O que acontece aqui hoje não é surpresa para a lei, é apenas surpresa para vocês. O pai dela, um advogado conhecido, levantou-se num sobressalto. Eu quero ver esse documento agora. Claro, respondi, mas não mudará nada. Enquanto ele examinava o papel, Rafael caminhou até mim. Chegou tão perto que pude ver o brilho nos olhos dele. Mas não era raiva, era medo. Um medo que ele achou que nunca sentiria. Um medo que a vida confortável não tinha preparado para enfrentar. Mãe, por que você está fazendo isso comigo? Aquela pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação poderia. Porque por um segundo, ali estava o meu menino. Não o homem que desejava status. Não o jovem que trocava sobrenomes como quem troca gravatas. Mas o meu filho, o mesmo que segurou minha mão no enterro do pai. Eu não estou fazendo nada com você, Rafael. Você é que fez isso, quando renegou nosso nome, quando teve vergonha de quem te criou, quando disse que tinha nojo de ser Andrade. Ele desviou o olhar, como se aquela lembrança queimasse. Mas isso é só nome, mãe. Para você, para mim, é vida, é história, é o que seu pai deixou para nós. Evandro, que permanecia parado como uma estátua, finalmente encontrou coragem para falar. Dona Helena, eu não posso aceitar isso, não posso mesmo. A senhora sempre disse que isso aqui era do Rafael. Eu não tenho direito a nada disso. Eu caminhei até ele, coloquei minha mão em seu ombro. Evandro, você tem direito sim, porque carregou esse nome comigo, porque nunca teve vergonha de trabalhar, porque permaneceu leal quando ninguém mais permaneceu. Até quando meu próprio filho virou as costas, você não virou. Ele abaixou os olhos, emocionado, completamente perdido. Rafael, já desesperado, virou-se para a plateia, como se procurasse apoio. Mas o salão estava dividido entre o choque e o silêncio. E Camila não o olhava mais. Estava ocupada sussurrando com a mãe, o desespero misturado com algo mais sombrio, cálculo. Foi aí que compreendi que a queda de Rafael seria mais profunda do que ele imaginava. Antes que pudesse continuar, alguém da organização me pediu o microfone, discretamente, respeitosamente, para retomar o andamento da festa. Mas a festa tinha acabado, pelo menos para nós. Eu ergui o rosto e falei com firmeza. A herança não pertence mais a Rafael Valença, porque esse homem não existe na história da minha família. A herança pertence a Evandro Souza, que carrega em si mais dignidade do que muito sobrenome caro. As pessoas murmuraram. Alguns aplaudiram, tímidos como quem não sabe se deve. Outros, escandalizados, se levantaram. Mas eu continuei. E, agora que tudo está dito, eu vou embora. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Rafael tentou me alcançar. Segurou meu braço. Mãe, por favor, a gente conversa depois. Não faz isso comigo aqui. Eu olhei para a mão dele segurando a minha.
A mesma mão que, quando criança, me puxava pela loja para mostrar as novidades. A mesma mão que segurou a minha quando aprendeu a escrever o próprio nome. Mas já não era a mesma pessoa. Soltei devagar. Você soltou nosso nome primeiro. E saí do salão, ouvindo atrás de mim o som crescente de discussões, passos apressados, gritos de Camila e o silêncio profundo de alguém que acaba de perder tudo sem perceber que foi ele mesmo quem derrubou o castelo. Enquanto caminhava até o estacionamento, o vento frio da noite me tocou o rosto. Meu coração estava pesado, sim. Ferido, sim. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que tinha honrado a memória do meu marido. Honrado a mim mesma e honrado o nome Andrade. Mal sabia eu que aquela noite seria apenas o começo e que as consequências daquela escolha iriam muito além da festa, da herança e da família Valença. Eu tinha acendido um pavio e ele ainda ia explodir. Na manhã seguinte ao casamento, acordei antes do sol. O corpo doía, como se eu tivesse carregado sacos de cimento a noite inteira. Talvez tivesse carregado algo pior. O peso de uma decisão irreversível. Caminhei até a cozinha, preparei meu café preto, forte como sempre, e sentei-me à mesa vazia. O silêncio da casa parecia mais denso do que o normal, como se estivesse observando cada movimento meu, aguardando a próxima tragédia. O telefone começou a tocar antes mesmo das 7 da manhã. Primeiro foi a imprensa local, depois blogs de fofoca. Em seguida, um jornalista de um canal famoso querendo ouvir a versão da matriarca. Eu desligava antes mesmo de responder. Não queria manchetes, não queria virar espetáculo. Só queria paz. Quando o telefone tocou novamente, reconheci o número de Rafael. Deixei tocar até cair. 5 minutos depois, ele ligou de novo. Dessa vez, atendi. Mãe! A voz dele parecia menor, como se tivesse passado a noite inteira tentando encontrar o ar. Oi, Rafael? Mãe, o que você fez ontem? Destruiu minha vida. Eu fechei os olhos e apoiei a mão na xícara quente. Rafael, eu só revelei o que você já tinha escolhido. Mas você não podia fazer isso na frente de todo mundo. Todo mundo filmou. Tá em todos os lugares. Eu virei piada. Melhor piada do que ingrato. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então soltou. Eu vou anular essa cláusula. Vou à justiça. Não vou deixar você entregar tudo para um funcionário. O desprezo na palavra funcionário cortou profundo, como sempre. Rafael, você pode tentar o que quiser, mas nada do que fiz foi ilegal. Você abriu mão do sobrenome. A lei é clara. Você está acabando comigo. Rafael, você se acabou sozinho quando decidiu que o nome Valença era mais bonito que o nome que sustentou sua vida inteira. Ele respirou fundo, trêmulo. A Camila tá arrasada. A família dela também. Eles estão achando tudo isso uma loucura. Eu percebi que, até naquele momento, Rafael ainda não tinha entendido. Ele não estava preocupado comigo, nem com o pai morto, nem com o legado. Ele estava preocupado com a reputação dele diante dos Valença. Pois então, aproveita e diz a eles que loucura maior é cuspir na própria história. Ele tentou argumentar, mas desliguei. Não com raiva, mas com um cansaço que parecia velho como eu. Por volta das 9, Evandro apareceu na minha casa. Chegou sem anunciar, batendo na porta com cuidado, como quem teme incomodar. Quando abri, ele estava pálido, a camisa amarrotada, o olhar perdido. Dona Helena, eu não consigo aceitar isso. Não consigo. A senhora me deu a empresa dos Andrade. Isso não é certo. Evandro, certo é ser justo. Mas eu não mereço isso. Eu só trabalho lá. Eu nunca pensei em herança nenhuma. Eu sorri cansada. É justamente por isso que você merece. Ele se sentou, nervoso. Rafael veio atrás de mim hoje cedo. Disse que eu tinha roubado o que era dele. Disse que ia me processar. Eu suspirei. Ele está desesperado. Não escute o que ele diz agora. Mas ele me chamou de oportunista. Disse que eu fiquei puxando seu saco todos esses anos para isso. Aquilo doeu em mim mais do que nele. Evandro, você sempre foi leal quando nem precisava ser. Nunca pedi nada disso. Nunca prometi nada. Você trabalhou porque é honesto,
não porque esperava recompensa. Ele respirou fundo e passou as duas mãos pelo rosto. Eu não quero briga, dona Helena. Mas ela já começou, respondi. E infelizmente não por culpa sua. Aquela semana se tornou um vendaval. A família Valença me enviou cartas formais exigindo reunião. Recusei. Rafael me mandou áudios longos, chorando, depois gritando, depois implorando. Não respondi. A internet estava dividida. Alguns me chamavam de cruel. Outros diziam que eu tinha feito bem em ensinar o valor da gratidão. Mas no fundo, nada disso importava. O que importava era o silêncio dentro da minha casa. E o silêncio dentro de mim. 2 dias depois, recebi uma intimação informal. Rafael queria contestar o testamento. O advogado dele, o próprio sogro, afirmava que eu estava emocionalmente instável, que tinha agido sob impulso. Quase ri quando li. Me subestimaram a vida inteira. Acharam que eu era só uma viúva de loja de bairro. Não sabiam de nada. Enquanto isso, Camila evaporou. Parou de aparecer com Rafael, parou de ligar, parou de postar fotos. Uma amiga em comum me contou que ela estava repensando o casamento. Repensando. Que palavra elegante para fugir. Rafael entrou em colapso quando percebeu o que estava acontecendo. Ligou de novo. Mãe, a Camila. Ela disse que não quer mais ficar comigo. Disse que não pode viver um casamento sem estabilidade financeira. Demorou para eu responder. Minha voz saiu baixa, porém firme. Então, Rafael, talvez você finalmente esteja entendendo o que significa escolher as coisas pelo brilho e não pelo valor. Ele soluçou. Eu só queria ser aceito, mãe. Aquilo me desmontou por dentro, mas não o suficiente para desfazer o que estava feito. Rafael, aceitação comprada custa caro, e você pagou com a própria identidade. Houve silêncio. Longo. Denso. E agora? O que eu faço? Ele perguntou como um menino perdido. Agora? Respondi. Agora você vive com o nome que escolheu. E com as consequências também. Quando desliguei, meus olhos ardiam. Não por arrependimento, mas porque pela primeira vez eu via o preço exato da vergonha que ele teve da própria história. E era muito mais caro do que qualquer herança que ele pudesse perder. O que eu não imaginava, o que ninguém imaginava, é que a reviravolta mais profunda ainda estava por vir. E ela não tinha nada a ver com dinheiro, nem com sobrenomes, mas com o verdadeiro destino do Império Andrade. Os dias seguintes pareciam carregar o peso de meses. A cada manhã, acordava sabendo que algo novo ruiria na vida do Rafael. Um contrato desfeito, uma amizade evaporada, uma promessa vazia. O sobrenome Valença, tão desejado por ele, não o segurava em pé nem por um minuto. Mas havia outra verdade, bem maior, silenciosa, caminhando em minha direção. Uma verdade que eu mesma tinha criado anos antes, num momento de lucidez que ninguém imaginou que eu teria. Tudo começou quando Augusto morreu. Naquela época, Rafael ainda era adolescente, e eu precisei assumir a empresa por completo. Foi um período difícil, e fui obrigada a enxergar o mundo com mais clareza. Notei como os funcionários trabalhavam duro, como sustentavam suas famílias com cada carga descarregada, cada venda atendida, cada caixa organizada. Eu via nos olhos deles o mesmo brilho que meu pai tinha quando chegava em casa cansado, mas orgulhoso. E foi ali que surgiu a ideia: transformar o Império Andrade em algo que fosse mais do que patrimônio. Algo que devolvesse ao mundo a lealdade que recebemos daqueles que cresceram conosco. Comecei um fundo interno, discreto, com parte dos lucros anuais. Evandro sabia da existência dele, mas não sabia o que representava. Eu não contei a Rafael. Primeiro, porque ele era jovem demais para entender. Segundo, porque eu já via nele certos traços de ambição que poderiam distorcer a ideia. Terceiro, porque eu sabia que um dia isso poderia se tornar necessário. E esse dia estava chegando. Naquela semana, quando tudo desabava sobre Rafael, chamei Evandro para uma reunião na loja matriz. Ele entrou na sala com a postura tensa, como se esperasse receber uma bronca. Evandro, sente-se, pedi. Ele se sentou devagar, inquieto. Eu sei que esses dias têm sido difíceis, comecei,
Mas você precisa ouvir algo que eu nunca pude contar antes. Ele franziu a testa. Dona Helena, eu só quero fazer o que é certo. Se quiser que eu devolva tudo ao Rafael, eu devolvo. Não quero confusão. Não é sobre devolver nada, respondi. É sobre entender o que realmente está acontecendo. Levantei-me, abri o cofre atrás da mesa e tirei uma pasta azul. Evandro acompanhava cada movimento como se estivesse vendo algo proibido. Evandro, o patrimônio que você herdou não é um presente, é uma responsabilidade, e não é só seu. Ele engoliu seco. Não entendi. Anos atrás, eu criei um programa de participação nos lucros, destinado exclusivamente aos funcionários mais antigos. Uma parte da empresa, uma parte real, legítima, pertence a eles. Ele arregalou os olhos. Como assim pertence? Quer dizer que mesmo que Rafael não tivesse renunciado ao sobrenome, mesmo que tudo tivesse seguido o caminho tradicional, uma parte da Andrade & Filho sempre seria dos trabalhadores. Eles sempre seriam donos. Eles sempre seriam herdeiros. Evandro levou as mãos ao rosto, incrédulo. Mas por que a senhora fez isso sem contar para ninguém? Porque o mundo é cheio de gente de sobrenome bonito que nunca carregou um saco de cimento na vida, mas se acha dona do suor alheio. Eu queria garantir que aqueles que realmente construíram o império estivessem protegidos, independentemente de quem herdasse meu sobrenome. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Então, isso nunca foi só sobre mim? Perguntou. Não. Você é o administrador, o herdeiro legal, mas o império é deles também. Sempre foi. O que aconteceu em seguida foi inesperado. Evandro começou a chorar. Choro verdadeiro, silencioso, que encharcava o rosto sem vergonha. Um choro que, se fosse Rafael naquele lugar, ele jamais permitiria que alguém visse. Eu não tenho estudo, dona Helena, não tenho sobrenome, sou só um homem que trabalha. É exatamente por isso que você foi escolhido, interrompi. Você sabe o valor da origem, não tem nojo dela e nunca teria vergonha do que realmente sustenta essa empresa. Ele enxugou as lágrimas com as costas das mãos. E o Rafael? Perguntou, hesitante. Ele nunca pode voltar? Evandro, meu filho só entenderá o que perdeu quando encarar o vazio que ele mesmo criou. E talvez um dia ele volte. Mas não para herdar, para pedir perdão. Evandro respirou fundo, absorvendo tudo aquilo. Eu não sei se consigo comandar isso, dona Helena. Você não vai comandar sozinho. Vai comandar com eles. Apontei para a janela, onde se via parte da equipe descarregando caminhões, contando caixas, varrendo o chão. O Império Andrade nunca foi meu. Nunca foi do Augusto, nunca foi do Rafael. Foi sempre de quem acordou às 4 da manhã, de quem comeu marmita fria no depósito, de quem varreu loja depois do expediente. Ele assentiu devagar. E o que a senhora quer que eu faça agora? Quero que reúna todos na segunda-feira. Vamos anunciar oficialmente a mudança. Você será o novo representante legal da Andrade & Filho, mas ao lado de um conselho formado pelos próprios funcionários. Evandro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era grande demais, inesperado demais. E ainda assim, era justo. Enquanto conversávamos, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma amiga próxima. Helena, preciso te avisar. A Camila terminou com o Rafael. Ele está transtornado. Eu fechei os olhos por um instante. A vida estava cobrando seus preços. Quando levantei o rosto, Evandro me observava com um misto de gratidão e preocupação. Dona Helena, será que o Rafael aguenta tudo isso? Ele vai ter que aguentar, respondi. Porque é só quando a gente perde tudo que percebe o que realmente importa. Mal sabia eu que o pior golpe ainda estava por vir. Não para Rafael, para mim. E seria esse golpe que definiria se eu era apenas uma mãe ferida ou uma mulher verdadeiramente implacável. A notícia do rompimento entre Rafael e Camila se espalhou mais rápido do que qualquer fofoca de salão. No começo, confesso, senti uma pontada amarga de satisfação. Não pela dor dele, mas porque, enfim, a fantasia brilhante que ele perseguia tinha se despedaçado. Era como se a vida tivesse arrancado o véu de uma mentira que ele insistia em chamar de futuro. Mas o tombo veio mais forte do que eu imaginava. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta dele. Mãe, preciso falar com você, por favor.
Eu não respondi de imediato, não por vingança, mas porque eu precisava entender se aquela súplica vinha do coração ou do bolso vazio. Só aceitei encontrá-lo na tarde seguinte, na loja matriz, em uma sala reservada. Quando entrei, Rafael estava sentado, cabeça baixa, mãos juntas, como alguém à espera de sentença. Aquele homem que antes exalava arrogância agora parecia menor, muito menor. A imagem de um filho que, enfim, teve que encarar sua própria sombra. Mãe, obrigado por ter vindo. Sentei-me em frente a ele. Fale, Rafael. Ele respirou fundo, como quem precisava puxar coragem do chão. Eu perdi tudo. Não perdeu tudo, respondi. Perdeu o que trocou voluntariamente. Ele engoliu seco. A Camila terminou comigo. Disse que não poderia ficar ao lado de alguém que não tivesse estabilidade financeira. Disse que o casamento só fazia sentido dentro da estrutura das nossas famílias unidas. E agora, essa estrutura não existe. Eu não disse nada. Apenas o ouvi, com uma serenidade que só quem já chorou muito consegue ter. Os Valença me tiraram do grupo social. Os convites pararam. Os amigos sumiram. Não atendem minhas ligações. Ele riu, sem humor algum. Eu achei que tinha conquistado um lugar, mas parece que eu nunca passei da porta. Era a primeira vez em muitos anos, que eu via Rafael entender que não se troca raiz por vitrine sem pagar um preço. E o que você quer de mim? Perguntei. Ele levantou os olhos. Olhos de menino, não de homem. Olhos que pedem socorro até sem perceber. Mãe, eu quero voltar. Meu peito apertou. Não por pena, mas porque aquela era a frase que eu esperei minha vida inteira ouvir. Ainda assim, permaneci firme. Voltar para onde, Rafael? Para o sobrenome que você jogou fora? Para a empresa que você desprezou? Para o funcionário que você humilhou? Ou voltar para mim, porque ficou sem nada? Ele hesitou. Doeu vê-lo calado diante dessa pergunta. Doeu porque mostrava que, até ali, ele não sabia de qual vazio queria realmente fugir. Eu quero voltar para a senhora, ele disse enfim. Eu sinto falta da minha mãe. Sinto falta de tudo que eu larguei. Eu fui um idiota. Eu achei que o mundo lá fora era melhor do que o que eu tinha. Eu achei que eu precisava ser mais do que um Andrade para ser alguém. O silêncio que seguiu foi tão profundo que parecia ouvir até o ar se acomodar entre nós. E então ele completou com a voz quase desfeita. Mãe, me perdoa? Eu fechei os olhos por um instante. Não para fugir, mas para lembrar de Augusto, do menino que Rafael foi um dia e da mulher que eu me tornei depois de tanto lutar. Rafael, comecei, eu posso te perdoar como mãe. Sempre pude, sempre vou poder. Mas como empresária, como guardiã do legado do seu pai, isso é outra história. Ele assentiu, aceitando o golpe que viria. Eu não quero sua herança, disse. Nem estou pedindo de volta. Só quero o seu perdão. Só que eu percebia o medo na voz dele. Ele sabia que sem emprego, sem status, sem os Valença, sem a rede social que o sustentava, ele teria que recomeçar do zero. E tinha medo desse zero. Você trocaria seu sobrenome de volta? Perguntei. Voltaria a ser Rafael Andrade? Sim, ele respondeu sem hesitar. Sim, mas eu sei que não mereço isso também. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não em dor, mas em libertação. Minha vingança já tinha sido cumprida. Ele sentiu cada consequência de menosprezar a própria origem. Ele pagou com orgulho, com ilusão, com abandono. Não precisava pagar com a vida inteira. Estendi a mão para ele. Rafael assegurou como quem encontra porto depois de um naufrágio. Rafael Andrade ainda existe, eu disse. Mas não como herdeiro, como homem. Ele respirou fundo, aliviado e ferido ao mesmo tempo. Quero trabalhar na empresa, pediu, começando por baixo, do jeito que o pai teria feito. Aquilo me desmontou. Porque naquele breve instante eu vi, finalmente, não o Rafael moldado pelos Valença, mas o Rafael moldado por Augusto. Você vai trabalhar, respondi, mas não comigo, com o Evandro. Ele congelou. Com o Evandro? Sim, ele é o herdeiro. E também é o novo representante do Conselho dos Funcionários. Se você quer voltar, terá que aprender humildade.
E ninguém melhor para te ensinar do que quem nunca teve vergonha de ser quem é. Ele engoliu seco, mas assentiu. Eu faço o que for preciso. Nos dias seguintes, Rafael começou a trabalhar como auxiliar de estoque. Acordava cedo, carregava peso, fazia planilhas simples, recebia ordens de pessoas que antes ele nem percebia. Alguns funcionários torceram o nariz, outros sentiram pena. Mas Evandro o tratou com uma dignidade que me comoveu profundamente. E Rafael mudou. Mudou não por causa da humilhação, mas por causa do aprendizado. Mudou porque, pela primeira vez, ele entendeu que a grandeza não estava no sobrenome Valença, nem em roupas caras, nem em festas luxuosas, mas no suor que constrói, sustenta e dignifica. 1 ano depois, ele pediu para falar comigo e com Evandro. Quero agradecer, disse. Vocês me deram mais do que herança, me deram caráter. Quando ele saiu da sala, Evandro me olhou sorrindo. Ele vai ficar bem, dona Helena. Eu sei, respondi. Rafael nunca recuperou a empresa, nunca recuperou a herança, mas recuperou algo muito maior, a si mesmo. E isso, nenhuma cláusula do mundo poderia tirar. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar.